vai começar, tá? Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do CFcast, o podcast do Colégio FAESA. Eu sou a Adel. E eu sou a Anaísa. A arte sempre teve muito impacto na vida das pessoas e também sempre teve muito presente, porém, em um momento, infelizmente, foi retirado o prazer de se expressar de forma artística, um momento que tivemos que lidar com censura de que realmente queríamos se expressar. Nos dias de hoje, felizmente, podemos utilizar da música e de outras formas de arte para nos expressar. Porém, não são todos que carregam a condição e oportunidade de ingressar em aulas voltadas para atividades artísticas. Hoje trouxemos uma convidada que buscou ajudar aqueles que não tinham essas oportunidades, produzindo movimentos artísticos. Seja muito bem-vinda, Luciene, fundadora do projeto Serenata de Favela. Felicidade de estar aqui, uma honra estar com vocês para essa conversa. É sempre importante a gente ter esse espaço de fala. Então, Sim, assim, com certeza. Para mim é uma honra estar aqui e trazer comigo toda a história dos meninos. Eu gostaria de começar dizendo que a primeira vez que eu vi uma apresentação do projeto Serenata de Favela foi em abril, que eu fui a um evento da UFES. Eu te falei na nossa conversa de WhatsApp, não sei se você se lembra, eu fui a um evento da UFES, que uma nomeação da Conceição Evaristo como honoris causa da UFES, e eu já conheci o projeto, mas eu nunca tinha tido oportunidade de ver uma apresentação de vocês, e eu fiquei apaixonada. Também fiquei apaixonada com todo o discurso da Conceição também, que ela é uma fofa. E, coincidentemente, a gente estava lendo um livro dela no nosso clube de leitura, então bateu certinho. A gente anunciou que leria o livro dela no sábado, e na terça-feira a gente foi à UFES ver ela e ver vocês também. E fiquei muito emocionada. Sua mãe esteve lá, a sua avó também. E eu olhei e pensei, não, elas têm que ir pro podcast. E eu procurei o contato de vocês, e é isso. Na verdade, foi muito forte a questão da Evaristo, porque, na verdade, quando a gente viveu aquele formato ali, nós tínhamos, então, uma escritora, e nós éramos objeto de estudo dos escritos, né? Exatamente. Era o real, assim, era materializar todo o histórico daquela mulher enquanto mulher preta, né? E antirracista e outras coisas mais. Então, foi bem forte para a gente também estar vivendo com ela aquela experiência, né? Foi isso, foi bem importante. E você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre como surgiu a ideia do projeto? Na verdade, não foi nada planejado, né? Não foi idealizado, nem foi planejado. Eu fiz um concurso público aqui, nesse prédio, em 2009. Passei nesse concurso para a Prefeitura de Vitória e vou para uma escola de periferia, de favela. E assim que eu chego lá, eu me deparo com meninos de quarta série. Quarta série, faixa etária 9, 10 anos, alguns defasados, mas essa faixa etária. E eles não tinham nem interesse com o estudo, né? Não tinha muito sentido para eles. E para quem chega de fora e vai para dentro de uma escola, se não tem essa interação com o próprio lugar, no primeiro momento é algo muito fato. Não, você tem que estudar porque o estudo vai te dar futuro. Só que não para aquele lugar, não para aquela realidade. Mas no primeiro momento eu tinha essa fala, eu tinha essa ideia. Então a minha primeira oratória era: você tem que estudar para você ser alguém e vai estar tudo certo, mas não é tão simples assim quando você tem a realidade ali à tua frente. E eu não conhecia a realidade deles. Eu tentava entregar conteúdo e no fundo tinha o povo da cantoria. E o povo da cantoria tinha como repertório o funk. E não era o funk melody, era o funk dito proibidão, porque na verdade retratava a violência, a sexualidade precoce, o tráfico, a violência policial, a violência em todo o contexto. E eu tentava entender como dar conta, como que eu iria criar um vínculo com aqueles alunos. Entendendo que a música era, de repente, o escape, eu vou para casa, pego um rádio, levo para a sala de aula Legião Urbana, Pais e Filhos. Então, eu moro com a minha mãe, o meu pai vem me visitar, eu moro na rua, eu moro em qualquer lugar, e eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. E aí é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, eles trouxeram o repertório que tinham e eu trouxe o que eu tinha. E ficou visível para mim, tão ignorante na época, de que eles cantavam o que viviam. Também me inspirei nos professores que fizeram bem a mim, né, que me ensinaram, que teve vínculo, porque não tem aprendizado sem vínculo. Na verdade, não só aprendizado em relação à escola, né?
na vida, no contexto de vida, assim, né? Eu fico rindo muito, que eu olho para a cara de vocês, agora estou me sentindo uma velhinha. Mas, assim, 58 anos, já estou dizendo para vocês que sentido, assim, o que eu estou colocando para vocês claramente. Pode acreditar, só dá para seguir com vínculo. Qualquer coisa que vocês façam. Esse projeto aqui, qualquer proposta que vocês venham querer a fazer, a realizar, só é possível a partir de vínculos, né, de respeito com o que o outro é. Sim. E aí eu começo, então, nos meus momentos vagos na escola, criar esse escape para a música, porque eu entendia que a música podia ser o elo de motivação para esse menino entender que era possível. Mas, primeiro, a favela não acredita no que você faz, não acredita no que você fala. A favela ela só acredita no que você faz. E eu começo, então, a fazer alguns movimentos, e aí a gente chega 15 anos de Serenata de Favela. Hoje em dia você ainda atua na sala de aula ou Sim, só se dedica eu ao sou projeto? eu sou professora no período matutino. Uhum. Esse ano, pontualmente, eu estou ausente porque eu tenho, além dos desafios, das ações preventivas contra drogas, para várias coisas, né? Esse movimento de vida, eu estou no processo agora de família. O meu pai tem uma doença degenerativa. Então, este ano, 2025, eu optei por pegar uma licença, porque eu preciso de um horário para estar com eles e depois virar o mundo com o pessoal do Serenata. Para se dedicar aos dois. Sim. E é muito forte isso, porque, na verdade, o que acontece comigo em relação enquanto professora? Eu pego o início, eu pego o meio e, às vezes, eu pego o fim, porque eu estou dentro desse lugar há muitos anos, né? Então, estou há 16 anos desde quando inicia e há 15, formalmente, o Serenata de Favela. Então, não estar na sala de aula é bem simbólico, porque eu continuo vivendo os desafios de que essa escola e que esse estudo que vai melhorar alguma coisa a partir desse menino. E como surgiu o nome? Não tem nada a ver com chocolate, tá? Tem nada a ver. Tem exatamente a partir de que eu entendia que era cantar para me fazer feliz e fazer o outro feliz. E o que era isso? De novo, eu velhinha. As serenatas. A serenata dos avós de vocês e tal. Então, teve um período... Não, isso é histórico, é patrimônio, que as serenatas, elas serviam para isso. Para o encantamento, para cuidar do outro, para presentear para o outro. E aí, pronto, ficou serenata. E aí, tinha muito essa coisa de favela. Então, pronto. Que serenata é essa? Até para sair dessa serenata chocolate, que não é isso. Né? Porque não tem nada de doce no que a gente vive, de desafios diários. E aí vem um Serenata de favela. E aí fica tudo de favela. E aí a Luciene sobe no morro e é batizada por aquele lugar. E aí Luciene fica Luciene Serenata. E é assim que a vida vai seguindo, a gente vai fazendo as transformações necessárias. Esse projeto é no Morro do Quadro, certo? Quadro. Eu começo, então, dentro de um movimento de sala de aula, dentro de escola. Mas começou lá? Dentro no Morro do Quadro. Começa lá. Mas aí ele está lá, mas ele atende meninos de toda a Vitória. A gente atende meninos também de Nova Carapina, de Vila Velha, de Cariacica. Porque a nós não interessa de onde o menino venha. Ele só precisa querer estar e fazer de verdade. Porque tudo que a gente alcançou até hoje foi a partir da verdade. A gente começou a perceber que só dava certo se fosse de verdade. E os resultados vieram a partir dessa verdade. Sem um tostão. Isso também não tem nada de engraçado, não. Mas, e é esse movimento, é o movimento da verdade. Por exemplo, que traz a gente aqui. Isso aqui é o movimento de contar às pessoas que nós somos, sair dessa invisibilidade, porque muitas de vocês, até muitos estudantes deste lugar, passam ali na rodoviária, olham para o alto, mas só olha a estrutura física, não vê. Para ver é preciso subir. Sim. E esse projeto foi algo que desde sempre foi acolhido, desde o início? Teve o reconhecimento do público ou ele foi começando a ganhar atenção só depois? O reconhecimento... Primeiro, não tinha nenhum interesse de reconhecimento. Não reconhecimento. Desde o primeiro momento, o que eu queria era visibilidade por respeito. Então, assim... E aí, já comecei errando. Porque nós tínhamos, 10 meninas, né? Começa com 10 crianças, né? E aí, naquela época, eu trabalhava de manhã e no final de semana eu ia pra feira vender banana. E eu pensava assim, como que eu vou arrumar um figurino? Aí, assim, errei de 1000. Mas errei por um motivo. Desde sempre, eu sempre
quis potencializar essa presença, né? Que perfil é esse menino de favela e essa menina? Essa menina do cabelo duro, do cabelo sujo? Essa menina que escorre meleca? Essa menina que não fala direito? Essa menina com cara de mal alimentada? Que menina é essa? E aí, menino, então, o que eu fiz de cara? Fui trabalhar, final de semana, arrumei as meninas, foi uma coisa. Elas ficaram lindas, mas depois eu percebi que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha que fazer. Porque eu coloquei elas quase como bailarinas. Talvez meio inconsciente, né? Porque agora a gente tem balé. Mas eu amarrei cabelos, as primeiras apresentações era cabelo lacrado, coque, o vestido era preto com laço branco, tinha meias finas, brancas e sapatilhas pretas. Então, mas eu entendo o que eu tentava fazer, o que eu tentei fazer, desde o primeiro momento, que a sociedade, você vai olhar e você vai respeitar. E aí depois a gente começa a formatar outras coisas e a identidade dessa roupa com esse menino, até que a gente chega hoje na roupa, e a roupa que nos retrata nada mais é que Pietra está ali, que é a nossa própria casa. Então, nossos figurinos são imagens de onde a gente vive. E a gente entende que era isso, né? Foi assim. Você pode compartilhar com a gente como é cuidar de um projeto tão importante assim? Enlouquecedor. Mas antes de enlouquecedor, ele é divino. Porque todas as respostas que nós temos é a partir de um divino. Então, nós primeiro a gente entende que precisa respeitar a diversidade, a orientação, as cores, as pessoas como elas são. Então, é um projeto que aceita o outro como ele é. Isso, então, facilita. Porque se eu aceito o outro como ele é, ele também vai me aceitar. Como eu sou, porque eu também não sou fácil. Você tá achando que eu sou fácil. Então, assim, é uma construção diária. Tá mais para um pertencimento. Então, quando todo mundo tem um pertencimento sobre aquilo, não fica mais fácil, mas fica possível. Né? Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de que, em determinado momento, dentro desse olhar de juventude, percebe-se um grupo de meninos usando maconha. 10 meninos, 11. Lá no ano, lá para trás, que eu não sei o tempo. Sou péssima de tempo. E aí eu começo a perceber porque a própria favela, a própria comunidade, a própria mãe favela, ela cuida dos meninos. Então, aí começa a chegar, tem um menino, tá na pracinha, tem alguém que tá subindo. E aí começa a vir para mim. Aí, em determinado momento, nesse grupo de 10 meninos, 11, eu paro todos e falo assim, que tá rolando um negócio aqui, quero saber quem tá agarrado, quero saber quem é que tá só de curtição, quero saber de quem tá indo só com Maria vai com as outras, e eu vou chamar alguém, 2 psicólogos, do CAPCI, de algum lugar para dar suporte. Falei, avisei para eles, então, que a gente ia ter um encontro com esse povo. Só que o povo do CAPCI estava demorando muito. Aí eu liguei de volta assim, olha só, eu preciso que vocês venham, porque por enquanto eles estão usando, estão enquanto usuários, vocês estão demorando muito. Aí eles vieram. Quando eles chegaram no Serenata, todos eles estavam lá. Né? Então os meninos esperaram todos no Serenata, que é embaixo, uma casa ali, embaixo ali, no Morro do Quadro. E o encontro com os 2 psicólogos seria no posto de saúde. E aí chegou todo mundo, o povo que estava agarrado. E aí eu falei assim, vamos? Eles olharam para mim assim, vamos para onde? Vamos para o posto. Ah, não, Lu. Nós vamos para o auditório do posto. Mas todo mundo vai saber que a gente está agarrado. Isso aí, vocês estão aqui por quê? Porque a favela toda já gritou. Ah, mas lá vai todo mundo ver a gente entrar na unidade de saúde, que não sei o quê. Assim, tá. E aí agora eu vou ser desmoralizada. Vocês vão deixar eu com carão. Não, então tá bom, então. E a gente, então, vai para dentro da unidade de saúde, conversa com os psicólogos, e eles recebem meninos cheirosos, educados, né? Talvez eles tivessem uma visão de que ia chegar lá e encontrar todo mundo acabado. Não, era uma juventude, era um grupo, naquele momento, estava em crise e precisava de suporte. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Porque isso é respeitar, assim, né? Eles me respeitaram enquanto, não, vocês não podem tirar minha autoridade agora, né? E é esse respeito que eu trago até aqui. Não é fácil, as pessoas são diferentes, mas a gente tenta. E quando eu erro, eu peço desculpa e então a gente segue. É isso mesmo. A gente vê que o projeto, atualmente, ele oferece muitas formas de expressão, né? Mas, e como foi o processo de criação de modalidades além do coral? Porque a gente vê que tem mais, né? De volta, tudo acontece dentro de um universo de necessidades ou de pessoas que chegam. É sempre encontro.
A gente não fala, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo. Mas vem pra gente e eram coisas já que já está naquele lugar, impregnado de sonhos naquele lugar. Então, a gente começa com uma cantoria para ver se esse menino estuda. E aí, com essa cantoria, oportuniza esse menino viajar, ver um monte de coisa. Né? Por quê? Porque as pessoas, existem outras pessoas em outros lugares, e existem outros lugares. Então, o coral vem para isso, oportunizar a cantoria e entender que o mundo não é só a favela, e que pode fazer e pode ver outras coisas. A partir desse coral, vem uma orquestra. Essa orquestra vem porque as madrugadas das favelas, as paisagens sonoras não são fáceis. Então, de manhã, eu encontro a criança cochilando e pergunto, por que você está cochilando? Você não dormiu, não? Foi tenso de noite, Lu. Teve tiro, teve alguém subindo, não teve tiro, mas teve alguém descendo. E aí, o que entende-se? Paisagens sonoras para esse lugar, que não sejam as mesmas ouvidas na madrugada. O que a gente vai fazer? Vem um maestro chamado Jesus Gavidia, da Venezuela, que está aqui há alguns anos, e fala, vamos fazer uma orquestra. De novo, sem nenhum tostão. Mas como é que é isso? E aí começa. Então, sempre parte de querer. Uhum. Primeiro tem que querer. Depois a gente vê o que vai ser. E aí vem essa orquestra. Ana Luzes sempre junto com os registros. Ana Luzes parece que bota a câmera dentro da gente, a gente abre a boca, engole, ela tira lá dentro e tira. E faz a foto. Então, a Ana Luzes, ela tem isso nela, né? Então, a Ana Luzes faz esses registros, faz as formações e tal. Então, vem com fotografia, né? Eu tenho parcerias de estudo com ETESs, com vários lugares que falam assim, você quer estudar 100%, tá aqui. Menino não tem idade, não tem faixa etária para formação, mas alguém na família ficou para trás. Aí a gente oferece para a família. Então, tudo parte do querer. Menor aprendiz. A gente tem um grupo de apoio que se eu tenho que ter ajuda. Por quê? Não existe voluntariado para o menino da favela. Pode ter voluntariado para a estrutura ou poder aquisitivo de pessoas, por exemplo, dessa escola ou dessa comunidade. A favela não tem como, os filhos de favela não tem como fazer um voluntariado sem ajuda de custo, não. Ele vai fazer. Mas eu não posso pegar um menino que fica direto comigo, que faz mídia, que faz produção musical, que faz um monte de coisa, e ele passa comigo o mês todo, no final do mês, para pagar o aluguel como? Então, nós temos essa visão de que o menino que trabalha dentro do instituto, ele trabalha em voluntariado com ajuda de custo. Porque senão ele vai ficar o tempo todo atrás das suas ações de cesta básica. E o menino, ele precisa escolher aquilo que ele come. Não dá só para ficar esperando sobre doação. Então, a gente entende que a adolescência, o menino que cresceu, a juventude que está dentro do instituto, agora fazendo o movimento, ele precisa de um suporte de ajuda de custo. Aí tem o voluntariado de quem pode voluntariar? Tem. Agora, eu não posso chamar um menino que dança lá em Itacibá para ele pagar a passagem dela para dançar no Morro do Quadro. Eu acho isso incoerente, né? Então, é sobre isso. Eu falo pra caramba, vocês têm que dar um jeito aí. Eu queria te perguntar uma coisa. São 15 anos de projeto, é muita coisa. Nem vi passar. Não vi passar. Nossa, eu tenho 16 anos, eu não vi passar. Uma vida minha. Sim, eu não vi passar. Isso é gigante. Na verdade, só uma coisa. Quando completou 10 anos, que eu também não tava ligada que tinha 10 anos. Eu entrei num automático. E aí um menino chamado Alan, nós fomos fazer um fly, porque nós nunca tivemos grana, mas eu sempre vi o que é bonito. Então, eu acho lindo isso, mas a gente também tem. Acho bonito essa coisa dos materiais, e eu ficava copiando das pessoas, assim, né? Então, toda vez que tinha um evento, eu fazia o cronograma, tudo. E aí, eu fui fazer um evento, a gente ia fazer um evento, e aí, eu achava bonito essa coisa de edição, 10ª edição, achava incrível. E alguém falou assim, eu falei assim, 9 anos, 9ª edição. Aí um garoto falou assim, não, Lu, é 10ª edição. Que 10ª, Alain? 10ª edição. Naquele momento, eu fui pro espelho. Eu não tinha visto 10 anos passar. A partir dali, eu fiquei mais atenta. Então, assim, essa coisa de tempo é muito forte. E aí, quando você faz esse paralelo, caraca, olha a idade que eu tenho. E olha quanto tempo tem. É melhor nem pensar que aí... O que eu ia te perguntar você sente que, você tá lá 16 anos, você sente que a violência diminuiu e que o interesse deles pela música aumentou? O que você sente? O que você sentiu que mudou nesses 16 anos? Eu entendo que pro grupo que aí eu tenho de artístico, assim. Então, vamos lá, 30 bailarinas,
fechando 60 no coral, fecha 50 na orquestra. Não sei fazer a conta. 110, 140. Vamos pensar de menino. Aí tem fotografia. Bora que a gente faz um movimento de juventude, de criação de 150. Mas o garoto não é sozinho. E aí você não é sozinha. Você não vem com a sua história sozinha. Formato teu de família, histórico, tudo. Então a gente tem um movimento aí de 326 meninos e meninas e eu prefiro não atualizar. Porque hoje eu estava numa apresentação, tem um Miguel lá que eu não sei de onde ele veio. Mas ele está lá, eu não posso impedir que ele esteja. Então, assim, o que eu entendo disso tudo? Que a gente está fazendo esse movimento com quem está e com quem quer. E para essa favela, para essa mãe favela, nós somos orgulho desse lugar. Sim, porque a gente... com certeza. Eu tenho que considerar o respeito de subir e descer a favela a hora que eu bem entender. Com quem a gente bem entende. Então, os meninos, eles estão lá, eles estão. Né? E deixar claro que tráfico não é opção. E nem é escolha. Se alguém disser para você que escolheu, isso é mentira. Que é opção, isso é mentira. Se alguém optar ou escolher por isso, esse indivíduo tem algum problema mental. Do contrário, humanamente falando, não é opção e nem é escolha. Será que a gente pode falar que é uma consequência? Uma consequência? Eu acho que... Olha, uma consequência, a gente pode falar que é uma consequência do que falta. Agora, o que falta, a gente vai ficar aqui, vocês vão estar com 200 anos, a gente vai ficar aqui falando. Uhum. Certo? Então, é uma Sim. consequência do que falta. E em relação à estrutura do lugar, né? Não existe nenhum problema e nenhuma competição de o que tem numa área nobre e a favela. Não é sobre por que aqui tem, aqui não tem. Não é esse questionamento que a gente lida, que eu lido muito assim, penso muito. É por que a política pública não sobe. Então, embaixo está tudo certo, é assim mesmo tem que ser. Só quero entender por que não é no alto. Precisa ser no alto. E falando, assim, das apresentações, como é a organização? Primeiro começa eu oferecendo serenatas. Então, eu virei uma Maria Francisca lá do igual o Zezé de Camargo, porque é uma pegada. Qual foi a pegada? Eu queria que as pessoas vissem os meninos, né? Só que tinha um problema, era um grupo musical. A gente ouvia e cantava em cima primeiro de playbacks, depois... Aí eu, nossa, isso está péssimo. Não é isso, mas não tinha tom, não tinha conhecimento. Só que a gente conseguia ouvir e falou assim, isso tá bom de ouvir. E a gente saía cantando pelo mundo afora. Depois de 2019, com César MC Muda. Mas assim, eu ofereço primeiro. Então, primeiro eu queria mostrar, vocês estão pensando o quê? Eles estão aqui. Alguém tem que ver esses meninos. E a gente tem coisas a contar. Então, todo o nosso repertório parte do que eu quero dizer. Então, nós somos causa e passamos a defender um monte de causa, mas nós somos a causa principal, né? Então, começa assim. Depois vem os convites, que a gente dá um boom. Já existia um boom antes de César MC, num contexto, só que quando ele escreve, quando tem a poesia, né? Tem o poema, Canção Infantil. Que é canção infantil? O que é canção infantil? Ele conta a história dele próprio, enquanto morador do lugar, de como que é essa criança crescer nesse espaço. Como que é isso? E ele faz um paralelo. E ele bota, então, as histórias, ele faz paralelos, faz uma metáfora com histórias infantis. E aí eu não conhecia, não sabia quem era. Quando a gente não conhece, a gente tem uns preconceitos sobre alguma coisa. Então, eu na correria da escola e do próprio Serenata, eu não conhecia, não sabia nem o que era rap. Mas alguém fala, o César quer falar com você. E a gente se encontra. E eu vejo aquele menino naquele ano, franzino, pequeno e tal. Mas foi um encontro, assim, fulminante, porque tudo que ele fala é fulminante. E canção infantil vem. E acontece tudo aquilo. Por exemplo, no clipe, eu não entendia no primeiro momento por que as crianças cantavam. Porque foi feito um clipe na escola que eu dou aula, na sala que eu dava aula, onde ele bota as crianças para fazer toda a música. E aí eu pergunto para ele, aí ele fala assim, não, porque é sobre eles. Então, eles tinham que ter autoridade para falar, mas eu nem tinha entendido isso. E num primeiro momento, ninguém imaginava que ia chegar
a quase 70 milhões, no mundo todo quase 100 milhões, e ser objeto de estudo em lugares Sim. de todo mundo. E quando você assiste, você vê um coral fazendo parte de um processo, mas quase que não canta. Mas a presença deles explode ali, e no silêncio foi ensurdecedor o movimento todo. E hoje a gente faz canção infantil com ele, sem ele. E foi isso, assim. Mas foi algo lindamente inesperado, né? É isso. E de antemão falei que ele vai estar dia 16 na FAESA, com os meninos. Na abertura do Gin Faesa. Nem sei. Eu sei que é uma gincana, que a gente vai estar junto. Sim. Vai ser 9 horas da manhã no dia 16. E ele, enquanto embaixador, ele vai estar junto conosco. Caramba. Muito bom. Eu acompanho a história do César e eu vi que ele começou a participar de batalha de rap, né? Valendo poucas coisas, valendo uma pizza, pouco dinheiro, Sim. né? E a história dele, na verdade, ele começa linda. sozinho, né? Ele começa sozinho, ele não sabia o que ele estava fazendo. Uma hora, de repente, no próximo encontro, a gente vai... E essa é uma coisa que eu também posso perguntar, olha que interessante. Perguntar para ele como é que isso começou, assim, na cabeça dele. Qual foi o clique que deu? Porque, na verdade, ele desce e começa a rimar sozinho na pracinha do Sesc. Ele começa a rimar sozinho. Então, assim, é uma boa pergunta para ele como é que isso aconteceu, de que forma que foi isso, porque aí começa todo um processo de rimas, né? Porque o rap tem essa vertente de rimas. E ele começa dessa forma. Em 17 ele vira, então, se torna campeão em BH. Participou de muitos projetos legais, o Sim. Serenata também, poesia acústica. Ele Sério? Ele é embaixador do Serenata, e aonde ele vai, ele leva o instituto. Então, ele leva os meninos. É maravilhoso. Assim. Isso é. Então, quando tem um poesia acústica, eu não sei qual, acho que é o 9, que tem desenhos atrás. Porque a proposta era de que cada rap sinalizasse um projeto da sua quebrada. E aí ele sinalizou o coral. Então, na mídia de todo o cenário aí tem coral, serenata, tá, quase morri, né? Vocês acham que assim como canção infantil, quando a gente entrou no Sônia Cabral, que ele falou assim pra mim, a gente vai fazer assim, Lu, a gente vai ter primeira imagem de um teatro vazio e depois de um teatro cheio. Eu não acreditei, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. E você vê as imagens dessa forma, um teatro vazio, depois um teatro cheio de alunos, porque ele convidou os alunos para irem para lá. E a gente vive isso hoje, até hoje. Muito lindo. Muito mesmo. Isso. Foi muito bom te receber aqui, de verdade. Eu tô animadíssima pra semana que vem. E, curiosamente, né, por coincidência, a música que eu vi vocês apresentarem na UFES foi canção infantil. Sim. Porque ela é muito forte, porque ela trata de uma realidade, né, de um país. E eu no caso, já estudei essa música aqui na FAESA, a gente já fez trabalho com essa música. Sim, e foi uma coisa que disseminou, que as pessoas, elas, falando de arte, cada pessoa quer de alguma forma fazer um movimento e formatar a música. Então ela já teve em dança, ela já teve instrumental, ela já teve em orquestra. Os meninos da APAI fizeram uma releitura, nós estivemos presentes no dia da apresentação, o César esteve junto, depois a gente teve até um outro encontro no Parque Moscoso. Então, assim, e de muitos lugares, sabe? Isso é muito gratificante, isso é muito, assim, emocionante. E espera-se, principalmente, que alcance a verdadeira noção e razão da música, né? Porque a música, ela berra, ela grita justiça social. E é isso que a gente está fazendo aqui. Justiça social. Exatamente. É sobre isso. Muito obrigada. Meus parabéns pelo projeto. É um projeto lindo, de verdade. E a gente agradece muito por você ter conseguido vir, né? Arranjado um espacinho na agenda. Sim. Existia, assim... você falou sobre a questão da agenda, né? Então, a agenda, ela acontece hoje de convites. Uma outra coisa, que bom que isso aqui vai bombar, vocês são famosos também. Olha, meu povo, a gente não tem ônibus, viu? A gente ainda não tem ônibus. Então, os convites transporte, é uma alimentação, porque é muito engraçado. Porque quando você vai para o Instagram, engraçado não, mas não tem graça. Quando a gente vai para o Instagram, vocês veem um movimento, aquilo ali é tudo movimento de vida, de superação. E às vezes os convites vêm e as pessoas acham que nós temos ônibus. Então, nós não temos ônibus, não. Mas os convites estão abertos lá, a agenda está aberta. E estamos aqui para
para contar, para fazer parte desse movimento todo. Nós estamos felizes para o dia 16, né? Nós não somos um projeto que foca absolutamente a questão da vulnerabilidade alimentar, mas é uma coisa pontual. Então, saber que está sendo feito um movimento em relação a alimentos é muito importante, assim como leite, assim como fralda. Então, assim, doem, porque é importante. Economiza lá um milkshake, ninguém no final de semana no shopping, por favor, para que terça-feira seja feito um grande movimento real, porque, de novo, a favela acredita naquilo que você faz, não no que você fala. Beijo para todo mundo. Nos sigam lá, mas também subam. Pode falar olhando para a câmera esse. Agora eu tô vendo a câmera. Convidando você a seguir o Serenata de Favela. Nós estamos lá no Instagram enquanto Instituto Serenata de Favela, é um demudo. E principalmente subir a favela. É tudo nosso, tá? Tranquilo, subir. Entre em contato com a gente. Vamos fazer... Um dia desse eu recebi um pessoal do Caparaó que o cara foi tão sensível e falou assim, caraca, um intercâmbio nas alturas. Então é sobre isso. Vamos subir a favela, vamos ver o que precisa e principalmente resolver o que precisa. E vocês são uma potência também. Então juntem-se a nós. Isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada a você. É isso, gente. Vamos ficando por aí. Não esqueçam de seguir nós nas nossas redes sociais. Qual é, Anaísa? CFcast_podcast. Sigam o Instituto Serenata de Favela. O link do Instagram deles estará na descrição. Isso aí. E é isso. Até. Até.